Evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 11 de novembro. Hoje dia de São Martinho de Tours, bispo. Martinho nasceu na Hungria em 316 e faleceu na França em 397. Abandonando a carreira militar, ele se tornou presbítero e depois bispo de Tours, onde se fez apóstolo das populações rurais. Ele fundou na França o primeiro mosteiro do Ocidente. A sua obra pastoral litúrgica e monástica teve destaque fundamental na história da Igreja na Gália, e que hoje, na celebração de sua memória, vamos nos animar a imitar o seu exemplo de santidade. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 importantes lembretes de Jesus: evitar o escândalo, praticar a correção fraterna, unida ao perdão, e viver na fé. Escandalizar é dar o mau exemplo, é dificultar a prática da justiça e o seguimento a Jesus através das suas atitudes. E para a boa vivência comunitária, quem errou deve manifestar arrependimento e pedir perdão. E se Jesus tanto recomendou o perdão, é por causa da dificuldade que temos de perdoar. E porque não há progresso na vida espiritual sem a atitude do perdão. Então devemos perdoar sempre. O perdão que concedemos a quem nos ofende é a chave para obtermos de Deus o seu perdão libertador. Afinal, na oração do Pai Nosso rezamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então pedimos o perdão de Deus, mas ao mesmo tempo estamos afirmando que estamos perdoando aqueles que nos ofendem. E finalmente, a fé é um exercício constante. À medida que obtivermos pela fé as graças de que necessitamos, a nossa fé se fortalece. É um esforço diário, uma atitude constante de confiança em Deus. A fé é dom de Deus, mas precisamos cultivá-la sem cessar, sempre alimentar a nossa fé, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com a oração. A fé é uma opção por estar unido a Jesus. E a fé é um dom de Deus, é uma graça de Deus. E devemos sim sempre pedir, aqui como os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Coisas impossíveis para nós, seres humanos, não é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E aí entra a nossa confiança, a nossa fé e saber que Deus tudo pode. Basta confiar, acreditar, rezar e viver a nossa fé.